Lá em nosso grupo do WhatsApp, a gente estava conversando e surgiu uma dúvida muito interessante. Tem como fazer protocolo de rejuvenescimento sem endermoterapia ou sem vacoterapia? E a resposta é que dá e muito. Por causa disso, o protocolo de hoje vai ser sobre rejuvenescimento, mas sem o uso da endermoterapia ou então da vacoterapia. Bora lá? Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, eu tô querendo fazer esses protocolos baseados em casos clínicos reais. Para isso eu preciso da sua ajuda, então deixa aí nos comentários algum caso clínico para que eu possa, criar esses protocolos mais direcionados. Para isso você precisa detalhar tudo para mim. Então coloca paciente, o sexo, a idade, a disfunção, o grau da disfunção. Fala para mim também sobre o histórico de saúde da cliente para que eu possa ver, quais aparelhos a gente pode usar ou não. Se ela usa alguma coisa, me fale também, para eu poder ver se isso está interferindo na disfunção ou não e a gente precisa mudar alguma coisa. Fale também os recursos que você possui, se tem algum aparelho, algum acessório. Se só tiver produto cosmético, fala aqui também. Então, me conte tudo, mas tudo mesmo, que a partir disso eu vou criar um protocolo ali, mais personalizado, e eu gravo em um vídeo como esse aqui para poder ajudar ainda mais você. Sobre o protocolo de hoje, o primeiro ponto que precisamos ter em mente é: o que uma pele precisa para ela parecer mais jovem? Essa pele ela vai precisar de colágeno, de elastina e hidratação principalmente. Claro que ao fazer a consulta e avaliar a pele tem algumas necessidades individuais que a gente pode tratar. Então verifique isso em cada cliente para ver o que mais pode ser feito ali no protocolo para poder deixar ele ainda mais personalizado. Mas pensando nas necessidades básicas e fundamentais, a gente precisa utilizar recursos que estimulem os fibroblastos, porque eles vão produzir mais colágeno, mais elastina, e a gente precisa também de recursos que vão hidratar essa pele. A partir disso, a gente vai montar esse protocolo aqui. Sempre começamos pela consulta, não se esqueça disso. Depois, quando tudo já estiver ok e a cliente na maca, higienize as mãos dela com álcool 70 e a sua também. Essa prática é super importante porque às vezes a cliente ela toca no rosto, ela quer coçar alguma coisa. Claro que a gente sempre avisa, que não pode tocar no rosto, mas tem horas que é involuntário. E se acontecer, você já desinfetou a mão dela e aí, está mais tranquilo. Então faça essa desinfecção também. Agora higienize a face da cliente, utilize sabonete líquido hidratante, se possível com ácido hialurônico. Realize movimentos circulares e remova com água. Em seguida a gente vai fazer a aplicação do LED azul. Ele vai ser ótimo para poder ajudar a desinfectar a área que a gente vai tratar. Por isso também que a gente vai utilizar ele nessa etapa aqui. A dose para essa finalidade é de 10 joules por centímetros quadrados. O tempo depende do miliwatts do equipamento. Se for um equipamento de 1500 miliwatts, por exemplo, como o meu, o tempo de aplicação por zona é de 44 segundos. Em seguida, a gente pode aplicar álcool 70 para poder reforçar essa desinfecção e também, remover ali a oleosidade. E aí a gente vai utilizar e realizar o microagulhamento. Nessa etapa, você pode escolher o roller ou a caneta elétrica. O objetivo vai ser promover uma injúria moderada e a gente vai utilizar um comprimento da agulha de 1,5 milímetros. Então faz a aplicação do microagulhamento em todo o local do tratamento. Eu costumo fazer o microagulhamento dividindo ali o rosto em áreas menores. E ao finalizar a passada em cada área, eu aplico um produto. Esse produto ele tem que ser estéril ou semi-estéril, sem corante, sem parabenos, sem fragrâncias. E aí, a gente vai preferir um produto que tenha fatores de crescimento, vitamina C, colágeno, ácido hialurônico, silício orgânico. Principalmente, esses ativos aqui para mim eles são os principais para o rejuvenescimento. Ao terminar a aplicação, a gente vai encerrar o procedimento. O microagulhamento ele não precisa sangrar, mas se houver algum sangramento, a gente não aplica o produto durante a realização da técnica. Depois que acabar, a gente limpa ali o local com água, pode ser uma água termal, e aí, com sangue controlado, a gente pode aplicar algum produto. Se não tiver sangramento, faz como eu expliquei. E aí, à medida que a gente vai realizando, a gente vai aplicando o produto e a cliente pode ir para casa com esse produto aplicado. E aí, depois, de algumas horas, ela já pode lavar o rosto, higienizar ali normalmente. Com relação aos cuidados após o microagulhamento, tem vídeo aqui onde eu falo sobre os cuidados. Aliás, eu tenho 2 vídeos sobre isso.
Um é sobre os cuidados, né, a depender do nível de injúria promovido pelo microagulhamento. E aí, nesse vídeo eu também mostro ali, né, o endpoint, a injúria que a gente quer promover. Vou deixar o card aqui. E o segundo vídeo eu falo sobre os cuidados, né, de uma forma mais geral. Vou deixar o card aqui também para você assistir e conseguir, né, recomendar melhor os cuidados após o procedimento para sua cliente. Para o home care, você pode indicar um sabonete com ácido glicólico, tonificar a pele com tônico hidratante e utilizar protetor solar durante o dia. E à noite a gente pode indicar produtos mais específicos com ativos que vão estimular o colágeno e auxiliar também na formação desse colágeno, como vitamina C, silício orgânico, fatores de crescimento, principalmente o TGF-beta3. E aí, de forma geral, né, os ativos aqui, eles podem ser os mesmos dos produtos, né, que a gente utilizou ali durante a sessão. Eu recomendo uma sessão por mês, uma média de 6 sessões, para a gente poder ver melhor os resultados. Vale lembrar que esse vídeo aqui é para profissionais, ele não deve ser feito em casa. E se você é profissional, não esqueça de fazer uma consulta, uma avaliação e fique à vontade para poder personalizar ainda mais esse protocolo. Agora me conta aqui se você tem alguma dúvida, se tiver casos clínicos, não esqueça de colocar aí nos comentários e me falar todos os detalhes. Eu estou por aqui de olho em tudo e eu te espero no próximo vídeo. Beijos!